Olá, meus amores, bom dia, bem-vindos a mais uma aula. Hoje, segunda-feira, a gente tem no horário Matemática e História. Porém, hoje nós vamos nos dedicar apenas à História, certo? Para a gente fazer uma revisão, uma leitura dos textos que eu passei para vocês lerem na aula anterior. A gente vai ler junto, vamos discutir um pouquinho, né? Vou falar um pouquinho, aliás, e vamos ver a correção da atividade que eu passei, certo? Então, de início, aqui no capítulo de História, a gente começa com a lenda da criação de Cusco. Então, vou ler para vocês. Há milhares de anos, Vira Rocha, criador do universo, deu vida a seus dois filhos, Mama Oclo, filha da lua, e Manco Capac, filho do sol. Vira Rocha colocou seus filhos em suas respectivas ilhas, a da Lua e a do Sol, no lago de Titicaca. Os dois juntos tinham a missão de localizar um local para a construção do seu império. Chegando à região do altiplano andino, onde hoje se situa a cidade de Cusco, Manco Capac enterrou seu bastão na terra, a qual abriu uma fenda e o encobriu. Assim, ele passou a chamar aquele local de Cusco, umbigo do mundo, o qual se tornou a capital do Império Inca. A cidade de Cusco foi construída no formato de um puma pelos incas. Em sua cabeça situa-se uma poderosa fortaleza. Aí aqui a gente tem a imagem, né, onde hoje se localiza a cidade de Cusco, né, que fica no Peru, certo? Vamos agora para a correção da atividade para iniciar que vocês realizaram, né? Então, a primeira perguntinha da atividade para iniciar é: quem são os personagens citados no mito? Então, os personagens principais, né, é Viracocha, que é o criador do universo, e os dois filhos dele, né, que é Mama Oclo, filha da lua, e Manco Capac, filho do sol. Então, eram esses três personagens. Como o mito explica a criação da cidade de Cusco? Então, tem a resposta completinha aqui na página 27, né? É a parte que diz assim: em uma região, Manco Capac enterrou seu bastão na terra, a qual abriu uma fenda e o encobriu. Esse local, que passou a se chamar Cusco, ou umbigo do mundo, tornou-se a capital do Império Inca. Então, era essa a resposta. A última pergunta: você já tinha ouvido falar sobre Cusco e sobre outras cidades da América? O que você conhece? Então, essa resposta aqui era pessoal, né? Se você conhece alguma outra cidade que fica na América, né? Lembrando que a gente também mora na América, né? O nosso país fica na América do Sul. Então, você ia dizer aí outra palavra outra cidade, né? Que você conhece, que fica na América, no continente americano. Aí agora, na página seguinte, página 28, vocês fizeram a leitura do texto Civilizações Famosas da América, que dizia assim: Astecas, Maias e Incas foram civilizações que se desenvolveram no continente americano há muito tempo. Elas, porém, não foram as únicas. Existiram muitas outras, como os Olmecas, os Toltecas, os Zapotecas, a civilização de Caral, entre outras. Essas civilizações usavam a escrita, tinham moeda, apresentavam um estado organizado, assim como construíram cidades planejadas. Neste capítulo, vamos conhecer um pouco sobre algumas delas. Veja no mapa em que região os astecas, os maias e os incas e a civilização de Caral viviam no continente que hoje chamamos de América. Aí a gente tem aqui do lado, né, o significado de Estado: conjunto de instituições que controlam e administram um país. Aí aqui abaixo a gente tem o mapa, Antigas Civilizações da América.
Então, você ia observar de acordo com a cor da legenda, né? Que tem o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho. Aí você ia identificar a localização dos povos, né? Nos dias na antiguidade. Então, por exemplo, a cor verde era onde viviam os astecas, né? Que tem aqui, ó, em cima tem 3 cidades, que é Tlacopan, Tenochtitlan, Texcoco. Aí o amarelo é onde vivia o povo maia, né? Que é e tem a cidade de Palenque, Tikal e Copan, que tem esses outros povos, né? A laranja eram os incas. Aí fica Quito, Caral, que é o povo Caral, né? A civilização Caral que a gente estudou, Machu Picchu, Cusco e Nazca. E o vermelho, que é Caral. Aliás, o Caral não faz parte, né? O vermelho só que é Caral. O resto, todo o resto amarelo era a civilização Inca. Abaixo, a gente tem a civilização de Caral. Então, a gente vai conhecer um pouco mais especificamente, né, esse povo. A cidade de Caral é a mais antiga da América e uma das mais antigas do mundo. Ela data de cerca de 5.000 anos atrás, quase a mesma época em que se desenvolveram as civilizações africanas e asiáticas que estudamos no capítulo 1. Em 1997, a arqueóloga Ruth Chad apresentou dados concretos de quão antigo era o local onde foram encontradas as ruínas de Caral. Desde então, as pesquisas e estudos sobre a cidade de Caral cresceram e tomaram grandes proporções. Localizada ao norte da cidade de Lima, capital do Peru, Caral abrange pirâmides, praças residenciais, entre outros edifícios. Toda a construção da cidade foi feita com tecnologia capaz de resistir a terremotos e a mudanças climáticas. Aí aqui a gente tem as ruínas da cidade de Caral e a vista aérea dela, né, nessa página aqui. Aqui são as ruínas e aqui a vista aérea da cidade. Então, a gente percebe que era um povo que era muito organizado, né? Que já usava da inteligência, né? Para viver, ter uma vida, na época, né? De qualidade. Na página seguinte, aí a gente tem agora os astecas. A gente viu a civilização Caral, vimos que eles eram bem organizados, né? Eles tinham cidades planejadas. E agora a gente vai ver os astecas, tá certo? Tenochtitlan foi uma grande cidade da América, fundada pelo povo asteca por volta do ano de 1300. Ela surgiu de uma simples cabana às margens de um lago, construída para ser o templo da águia que devora a serpente. Então aqui é um exemplo, né, do que a gente estudou, que antigamente as cidades, elas começavam a partir de uma porção de água, né, no caso aqui de um rio. Então, as cidades cresciam perto da água, porque a água é que fazia, né, que contribuía para o trabalho deles, para a sobrevivência, para a utilidade doméstica, para a criação de animais, para a agricultura, que eram os meios de sobreviver que eles tinham, né? Pouco antes da chegada dos espanhóis à América, essa cidade tinha grandes templos, praças, ruas bem traçadas, aproximadamente 100.000 casas e uma população de quase 500.000 habitantes. A cidade podia ser avistada a quilômetros de distância, então era uma cidade grande, né? 500.000 habitantes. Em Tenochtitlan, havia muitos templos que também serviam de moradia a sacerdotes. Sacerdotes são líderes religiosos, líderes políticos e guerreiros. Em forma de zigurate, que é aquele tipo de construção que a gente já estudou, né? Esses templos eram verdadeiros palácios, com apartamentos, salas de reuniões, esconderijos de tesouros, sala de música e de dança, jardins, etc. Então também era bem organizado, eles eram bem organizados. Com a colonização espanhola, que foi quando a Espanha, né, invadiu a cidade e tomou conta, Tenochtitlan foi destruída
e em seu lugar foi erguida a atual cidade do México, que é a capital do México, né? Então, antes era Tenochtitlan, eles invadiram, derrubaram e destruíram toda a cidade e construíram a cidade do México hoje, no mesmo lugar. Aí abaixo aqui a gente tem um desenho, né, moderno, uma representação da antiga capital dos astecas, a gigantesca cidade de Tenochtitlan. E abaixo a gente tem as ruínas da antiga Tenochtitlan, no centro da atual cidade do México. Então, as ruínas, elas ainda existem, né? É um ponto turístico lá do México. Então, muitas pessoas visitam, né, para conhecer. Então, aqui tem um desenho, né, moderno de como era a capital dessa população, né, dos astecas, Tenochtitlan. Isso é um desenho, né? Então, inspiração. Já aqui a gente tem as ruínas, né? Que ainda existe e que os turistas muitos costumam visitar, né? Por curiosidade. Na página seguinte, a gente vai ver agora os maias. Outra antiga civilização conhecida pelos historiadores são os maias. Essa civilização habitou a região central da América, próximo à região dos astecas. Os maias construíram templos em meio às florestas, ao redor dos quais vivia grande número de pessoas. Cada cidade maia tinha seu governante, suas leis e seus deuses, como é o caso da cidade de Tikal. Os maias ficaram famosos pelas descobertas que fizeram na matemática e na astronomia, isto é, a ciência dos astros, estrelas e planetas. Aí aqui a gente tem, né, as ruínas da cidade de Tikal, né, que era uma cidade que era dos maias, né, dos povos maias. Hoje em dia essas ruínas encontram-se na Guatemala, um pequeno país da América. Então, ainda existe, né, as ruínas. Aí agora a gente vai ver os incas. Eu tô lendo e explicando, minha gente, bem rapidamente, para não ficar um vídeo cansativo, né? Mas como vocês já leram, então vocês já têm uma certa noção. Mas quando eu achar importante algum detalhe, alguma coisa, eu vou citando. Na Cordilheira dos Andes, a gente já estudou, né, que cordilheira é um conjunto de montanhas. Então, na Cordilheira dos Andes, onde hoje existem países como o Peru, a Bolívia e o Chile, antigamente havia cidades construídas pelo povo Inca. Esse povo construiu templos, palácios e habitações com gigantescas pedras nas altas montanhas. Antes de construírem um edifício ou uma casa, os incas faziam maquetes para ajudar os trabalhadores a terem uma ideia de como a obra seria feita. Então aqui a gente vê que a maquete, né, que a gente tanto faz nas escolas, que os arquitetos fazem, os engenheiros, ela é bem antiga, né, uma ideia bem antiga. Então os incas eles já utilizavam as maquetes, né, antes da construção para eles terem uma noção, um norte por onde seguir. Então, as maquetes, né, que são uma miniatura, né, de uma determinada construção, então já é bem antiga, os incas já utilizavam. As primeiras construções dos incas surgiram há muitos séculos. Curiosamente, eles construíam muitas cidades pequenas, como Cusco e Machu Picchu. Havia uma grande circulação de pessoas entre elas, transformando-as em centros políticos, militares e religiosos. Então, eram cidades, né, interligadas, então eles transitavam entre uma e outra. Aí aqui abaixo a gente tem Machu Picchu, no Peru, foi uma das cidades construídas pelos incas no alto das montanhas. As casas eram feitas de pedra e cobertas com palha. Então, eles construíam as cidades, né, nos altos das montanhas. E eles utilizavam a pedra como material, né, para construir suas casas. E a cobertura eles faziam com palha, que eram todos materiais tirados da natureza. Então, aqui a gente tem as ruínas, né? Onde se localiza. Aliás, as ruínas não, imagem
representando, né, a cidade. Agora a gente vai para a página seguinte, para a atividade, né? Que é a partir da atividade que a gente identifica se vocês entenderam ou não o conteúdo. É assim? Então, eu quero que vocês peguem o caderninho de vocês, o módulo, aliás, e vão acompanhando para ver o que vocês acertaram, o que vocês erraram, porque o erro também é uma forma de aprender, né? Desde que a gente identifique o erro e corrija. Aí a gente tem aqui a cidade. E você, o que acha? Você acha que conhecer as cidades e os povos antigos da América é importante? Então, aqui vocês iam refletir, né? Então, é importante, até porque nós também somos povos americanos, né? Nós somos um país que vive na América do Sul. Então, conhecer toda a história da América, né? Da América por um todo, seja a América do Norte, ou a Central, ou a do Sul, é importante porque faz parte da nossa história, né? Também. Nós estamos incluídos nessa história. Aí agora a gente vai, né, para a atividade que diz assim: na América, estudamos algumas civilizações que construíram diferentes tipos de cidade. Após ler as informações do capítulo, indique se as palavras a seguir se associam aos astecas, aos maias, aos incas ou à civilização de Caral. Então, aqui você ia ler a palavra e ia colocar abaixo a que povo pertence, né? Tá relacionando a que povo. Então, a primeira palavra era a palavra Tikal. E a gente viu na nossa leitura que Tikal era uma cidade que foi construída pelos povos maias. Então, embaixo você ia colocar a palavra maias. Lembrando sempre de usar a letra maiúscula, porque é um substantivo próprio, né? O nome de uma civilização. Do lado, a gente tem México. A gente sabe que onde é o México, antigamente, né, eram cidades construídas pelos astecas. Então, abaixo da palavra México, você ia colocar a palavra astecas, também com letra maiúscula. Depois a gente tem Tenochtitlan, que também era outra cidade construída pelo povo astecas. Então, você ia colocar abaixo astecas. Aí tem matemática. Aí a gente tem aí abaixo os maias, né? Que a gente viu que eles eram muito bons em matemática, né? Cusco. Aí a gente vai colocar abaixo Incas, que o Cusco foi uma cidade construída pelos Incas, né? Inclusive a gente viu a lenda do Cusco, né? A cidade mais antiga da América. Aí aqui vocês iriam colocar a civilização de Caral, né? Que é a cidade mais antiga. Machu Picchu, que foi outra cidade também construída pelos Incas. Então, seria Incas. Tecnologia para resistir a terremotos. Então, a partir da leitura, a gente viu que foi a civilização de Caral. Então, essa é a resposta da questão 1. Vamos agora para a questão 2. Na questão 2, aponte as características que mais chamou sua atenção em cada uma das 4 principais civilizações que foram apresentadas. Então, aqui era uma resposta pessoal, porque a partir da leitura sobre o povo asteca, você ia colocar aqui a resposta, maias você ia colocar e incas você ia colocar. Então, aqui não tem questão certa ou errada. Você ia ler sobre o povo e ia escrever aqui aquilo que mais chamou sua atenção, certo? Na questão 3, escolha uma das cidades ameríndias que você estudou neste capítulo e faça um desenho dela. Capriche na criação para mostrá-la aos colegas depois. Então, essa página, minha gente, tanto a questão 2 como a questão 3, eu quero que vocês mandem a foto no meu privado para eu ver quem realizou, tá certo? Porque eu tô marcando aqui quem tá realizando as atividades. Então, na questão 2 e na questão 3, a questão 2 que era pessoal e a questão 3 que era o desenho, eu quero que vocês enviem quem realizou a fotografia para eu ver se você acertou ou não e qualquer coisa eu mando um retorno, né? Se você errou alguma coisa, eu mando, olha, conserta aí a 2 ou melhor a 3. Então, mandem a foto que aí eu vejo com vocês, tá certo? Na página seguinte, minha gente, dando continuidade, que a gente já lemos o texto novamente, né, os textos sobre os povos maias e incas e astecas. A gente já corrigiu a atividade, né? Então, agora a gente vai para a página seguinte, as páginas seguintes.
na página 34, vocês têm um texto, né? Tem a atividade interpretando, que é um texto que fala sobre o Dia dos Mortos, que é comemorado no México, né? É uma cultura mexicana, o Dia dos Mortos. Então, vocês vão ler esse texto bem direitinho, de forma atenciosa, né? E vão responder as questões que vai do A ao D. E essas respostas eu vou corrigir na próxima aula, tá certo? Na letra A diz assim: com suas palavras explique o que é o Dia dos Mortos. Então, se você fez uma leitura atenciosa, você vai identificar no texto, né, a resposta para essa pergunta. A letra B: o Dia dos Mortos é um dia triste? Explique. Aí você vai ver, a partir do que você leu sobre essa cultura, né, lá do México, você vai ver se para eles o Dia dos Mortos é um dia triste e vai explicar de acordo com as informações que tem no texto. C. O que as pessoas costumam fazer no Dia dos Mortos? Aí também, de acordo com o texto, você vai responder. D. Quais são as origens desse dia? Aí você também, de acordo com o texto, vai responder. E na próxima aula, eu vou ler novamente o texto com vocês e vou fazer a correção, tá certo? Na página seguinte, aí tem a seção Divirta-se, né? Que é a parte que vocês gostam. Há milênios, os povos que habitavam as montanhas dos Andes, na América do Sul, produzem desenhos coloridos e geométricos, isto é, que envolvem formas geométricas. Esses desenhos podem ser encontrados em tapetes, cestos, roupas, mantas e etc. Que tal fazer um desenho inspirado nos povos dos Andes? Para tanto, observe alguns exemplos com atenção. Se necessário, utilize uma régua. Lembre-se de deixar o seu desenho bem colorido. Então, aqui tem os exemplos, né, de pinturas, que inclusive a gente já estudou esse estilo em arte. Acho que vocês lembram. Então, vocês vão criar o de vocês. Isso aqui são inspirações. Você vai criar no caderno de história. Você vai criar e depois eu quero ver quem realizou, tá certo? Aí abaixo, como é o encerramento desse capítulo, né, do capítulo 3, vocês têm aí a atividade, vamos relembrar. Falei tanto de cidade que estou confundindo, né? Vamos relembrar. Complete as frases com as palavras do quadro. Então, aqui, minha gente, já está bem simples, porque já tem o grupo de palavras que você vai usar, que é templos, civilizações, Caral, Cusco e Maias. São palavras que a gente viu nos textos que a gente leu no capítulo. Então, é bem fácil. Letra A. Astecas, Maias e Incas e Caral foram, aí tem o tracinho, ameríndias. Aí você vai completar com uma dessas 5 palavras que está assim. Tenochtitlan, a capital dos astecas, tinha, aí tracinho, praças e ruas bem traçadas. C, tracinho, é a cidade mais antiga da América, que a gente, inclusive, eu corrigi com vocês agora. Então, vocês vão... falei dela, inclusive, com vocês agora. Vocês vão colocar aí. D, os estudiosos, tracinho, ficaram famosos por suas descobertas na matemática e na astronomia. Aí vocês vão completar aqui qual foi o povo, né, que ficou famoso por ser estudioso, por ser bom em matemática e astronomia. Nas montanhas dos Andes, os incas criaram um império com várias cidades, como aí tracinho e Machu Picchu. Aí você vai colocar o nome da outra cidade. Então, minha gente, por hoje são essas atividades. Eu espero que vocês realizem, não vão acumulando atividade. Realizem no dia da matéria, para que vocês não fiquem com um monte de atividade para fazer no mesmo dia. Tá certo? Então, por hoje é só. Um beijo em todos e bom estudo.